Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém? Amém. Meu nome é Oscar, eu sou presbítero em disponibilidade, frequento a segunda igreja presbiteriana de Taguatinga, lá em Brasília, mas eu sou mineiro ali de Minas Gerais. A gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, a gente fica mineiro para sempre. Mas mais do que mineiro, hoje nós somos corpo de Cristo, minha nova nação definitiva, amém. O que eu hoje me proponho a fazer aqui com vocês é organizar um pouquinho os pensamentos, porque tudo que eu vou falar aqui, todo mundo aqui já sabe, mas a gente tem um pouquinho de dificuldade de expor o nosso conhecimento, porque nos falta um pouquinho de ordem, organização, método para fazer isso. Então a gente fica inseguro e nesse assunto tão relevante para a igreja, que é o evangelismo, a gente peca, não fazendo, não trabalhando nessa área, porque eu não me sinto seguro. Se eu perguntar, e eu não vou fazer isso aqui, quem aqui é evangelista? Assim, eu gosto, eu faço evangelismo pessoal. Eu evangelizei uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas essa semana. Se eu pedir para levantar a mão, talvez levante 1, 2 pessoas no máximo, nesse grupo de pessoas aqui. Infelizmente, essa é uma realidade, não desta igreja, mas da igreja. E isso a gente precisa mudar. Eu gostaria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e leiam para a gente em voz alta o versículo 15 e 16. Marcos 16, versículos 15 e 16. Podemos ler juntos? Então vamos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A palavra, o verbo usado aqui, ide, ele está no imperativo. Jovens e adolescentes que estão estudando para concursos vestibulares devem saber disso. É uma ordem. O imperativo também pode ser um conselho. Mas eu trabalhei em banco, era gerente em algumas agências, e quando eu recebia um funcionário novo, eu chamava ele, sentava na minha mesa, falei, vamos bater um papinho aqui primeiro. E uma das muitas coisas que eu falava para ele era o seguinte: chefe não pede, chefe é educado. Então, quando um chefe te fala assim, por gentileza, faça isso, ele não está te pedindo, ele está te dando uma ordem. É para você fazer. Mas ele é gentil, ele fala, por favor, por gentileza, vai lá, faça isso. E quando Deus nos deu essa palavra, através do evangelista Marcos, ele disse, ide, é um imperativo, ele não está pedindo, ele não está pedindo. Quem aqui é crente nesse salão aqui? Levanta a mão bem alto para eu ver. Glória a Deus. Agora, só para eu saber, tem alguém que nos visita que ainda não é membro de uma igreja evangélica, ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor, aqui entre nós? Somos todos. A você? Não há problema. Essa palavra de hoje vai ser muito útil para você também, para todos nós. O verso que nós lemos no 16, ele nos dá a seguinte ordem: todo aquele que crer será salvo. Aquele, porém, que não crê será condenado. Mas isso depende de mim? Não.
Deus não falou, vai lá e converta o coração dele para que ele creia. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Você não tem essa obrigação. Se você prega, a pessoa crê, glória a Deus. Se você prega, a pessoa não crê, glória a Deus. Oscar, não entendi. Como assim vou dar glória a Deus? Porque ele não creu? Porque não está na tua competência. Glória a Deus porque eu pude pregar. Glória a Deus porque Ele vai exercer a sua justiça no tempo devido. Em todas as coisas, dai glória. Então a palavra que eu quero falar para vocês hoje aqui, ela não é muito boa de ser ouvida. Você não vai gostar de ouvir o que eu vou te falar. Mas você pode ter certeza, ninguém na sua vida, nem os seus familiares vão falar uma coisa para você tão séria, tão importante, com tanto amor, como eu vou falar aqui hoje. Deus é amor? Sim ou não? Sim. Deus é justiça? Sim. Deus é ira? Sim, sim, sim. Algumas pessoas falam assim, não, Deus é amor. Isso é comum no mundo. Pregar que Deus é amor. A quem interessa esse discurso de que Deus é amor e fim? A quem? A Satanás. Não é a igreja que interessa que seja conhecido que Deus é ira. Vamos pensar comigo. Ele está passando uma perda danada comigo aqui, né? Desculpa. Vamos falar de tempo. Eu tenho visto uns vídeos aí sobre astronomia e os astrônomos estão falando, não, o tempo não existe. Realmente o tempo é uma coisa muito relativa. Mas vamos considerar duas situações. O que nós temos que fazer aqui nesta apresentação de hoje é parar de pensar com a minha cabeça e mudar de posição para eu pensar com a cabeça de Deus, porque o ponto de vista faz toda a diferença. Se eu falo a palavra agora, quando é que eu falei a palavra agora? Já passou. Se eu falo a palavra amanhã, quando é que vai acontecer amanhã? Amanhã. Então, logicamente, para nós, seres humanos, não existe o tempo presente. Para nós, tudo é ou já passou ou vai acontecer. O momento, este momento, ele é tão rápido, que quando eu falo este momento, já foi aquele momento, ou aquele momento passado, é uma fração de milésimo de segundo, sei lá, mas não é presente, o presente não é um ato contínuo para nós. O homem, ele vive o passado ou o futuro, ele está igual um carro na estrada, correndo. E para Deus, existe passado? Existe futuro? Salmo 139 diz que todos os meus dias estavam escritos quando nenhum deles havia ainda, ou seja, Deus via a minha vida muito antes de eu nascer, vê minha vida hoje e vê minha vida onde eu nem cheguei ainda, lá na frente. Diferente do homem, Deus não tem passado, futuro. Para Deus tudo é presente. Agora você pensa, eu estou preso aqui. Deus criou ali naquele cantinho o universo, ali na caixa de som o Éden, Adão pecou ali, aqui na curva dessa viga aqui, Arca de Noé, foi andando para frente, veio Abraão, chegou aqui na metade do caminho, quem está aqui no meio do caminho? A cruz de Cristo. Rejeitado, açoitado, crucificado, ultrajado, escarnecido, passa um pouquinho, está aqui a igreja da glória, ali na frente o anticristo, a volta de Jesus, o juízo, novo céu, nova terra.
Deus está vendo isso tudo ao mesmo tempo, igual nós estamos olhando aqui para frente, a gente vê tudo, Ele está vendo tudo. Agora eu pergunto uma coisa, quem tem filho aqui, se chega um marmanjo e dá uns tapas na cabeça do seu filho, começa a agredir a sua esposa, você vai ficar de boa, tranquilo, manso? Não, se eu tiver como reagir, eu vou reagir, não é? Agora imagina você, Deus olhando o filho dele ali na cruz, escarnecido, cuspido, batido, humilhado, você acha que ele está de boa com a gente? Está não. Em primeiro lugar, Deus está irado com o ser humano. É muito importante esse entendimento. Deus está irado com o homem. Nós vamos entender aqui no que eu vou apresentar, o porquê que eu estou falando isso e como é que funciona a matemática de Deus, a lógica de Deus, porque tudo é lógica. Isso tudo que eu estou falando, vocês já sabem. Vocês já sabem disso, a gente só está organizando o pensamento. Eu nasci numa cidadezinha interior de Minas Gerais, chamada Leopoldina. Alguém aqui talvez até conheça, próximo a Juiz de Fora ali. Eu sou da mesma idade que o pastor, 1963, né? Lá em 1969, eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos por ali. Naquela época não era muito comum a gente ter hoje disponível, igual tem no supermercado, maçã, uva, morango. Isso eram frutas nobres, só as pessoas mais ricas tinham acesso a essas coisas, iogurte, né? Essas coisas eram raras, requeijão, não era para nós não. E um dia eu estava na casa da minha avó, que morava uns 2 quarteirões da minha casa, e eu estava lá e ela comprou 3 maçãs e mandou para minha mãe, porque éramos 3 irmãos, eu e 2 irmãs. E ela me entregou as maçãs e falou, leva para sua mãe. Eu já sabia que era para dar para a gente. E fui andando com aquelas maçãs para casa. Quando eu cheguei mais ou menos a uma distância daqui, lá na porta assim, da igreja, eu sentei na beirada do meio-fio, olhei para a maçã, ela olhou para mim, olhei para ela, ela piscou o olhinho assim, eu vapo, comi uma maçã. Nossa, que maçã deliciosa. Na hora que eu acabei de comer a maçã, eu falei, e agora? Como é que eu vou chegar com 2 maçãs em casa? Como é que eu vou explicar isso? O que eu fiz? Comi as 2 maçãs. Só que aí já não tinha o gosto da primeira maçã, né? Tinha aquele gosto do medo, aquele gosto do já não estou cheio, eu vou ter que comer esse troço aqui, e comi. E fui. Bobinho, inocente, cheguei em casa, tudo bem, tudo bem. Até que a minha avó perguntou para minha mãe, e aí Margarida, recebeu as maçãs? Que maçãs? Eu acho que foi a primeira vez que eu apanhei na minha vida. Muito bem, nós vamos seguir aqui, essa história depois eu termino ela com vocês. A vida da gente é boa, né? Depois que passa os 10 anos ou 15 anos, aí a gente começa a contar as coisas, né? A gente começa a descobrir as coisas da vida da gente. Espera aí. Eu vou contar uma historinha para vocês usando isso aqui, imã de geladeira, tá? É bem simples. E o que eu estou fazendo aqui, que eu vou fazer aqui com vocês, não é para evangelizar vocês, não. É para vocês pegarem a lógica, o raciocínio, a sequência, para vocês aplicarem isso com a sua mãe, com seu irmão, com seu vizinho, com seu amigo. Aprenda, quem puder depois comprar nessas lojinhas de R$1,99, vocês compram isso aqui. Casa China, coisas do tipo, Castorina, né? A nossa historinha é o seguinte, quando Deus começou a criar tudo que existe, Ele criou primeiro os anjos.
os seres vivos que existem, os anjos. Vamos chamar esse botão rosa aqui de anjo. Perguntar para vocês, anjo tem corpo físico? Anjo é espírito. Eventualmente Deus pode falar com o anjo assim, ó, toma forma física, vai lá, avisa Maria que Jesus vai nascer e tal, mas resolveu a missão, volta à sua condição. Então, anjo morre? Espírito morre? Não, não morre. Anjo faz filho? Não, não faz filho. Se Deus criou 1 milhão de anjos, existem 1 milhão de anjos. Alguns se rebelaram, viraram demônios, mas se você somar os demônios e os anjos fiéis, tem 1 milhão. Anjo não faz filho. Então, característica de anjo: ser espiritual, não tem corpo, imortal. Muito importante, ponha isso na sua cabeça. O segundo ser que Deus criou. Deus continuou a criação do universo, criou a terra. Na terra Ele colocou as plantas e os animais. O azulzinho. Animal tem corpo físico? Cachorro tem corpo físico? Tem. Samambaia tem corpo físico? Tem. Uma planta tem corpo físico. Quando a samambaia morre, ela vai para o céu ou para o inferno? Nem céu, nem inferno, ela não tem espírito. E ela morre. Ó, característica do segundo ser vivo que Deus criou. Corpo físico, não tem espírito e morre. Deus continuou criando o universo e lá no 6º dia, Ele, dentro da Trindade, Ele falou assim, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E eu pergunto para vocês, o homem tem corpo físico? Sim. O homem tem espírito? Então nós já vimos que o homem é diferente de anjo, porque anjo só tem espírito, não tem corpo. O homem é diferente de cachorro, porque cachorro só tem corpo, não tem espírito. O homem, ele é um ser que tem corpo com espírito. O espírito é mortal ou imortal? O homem, olha a pergunta. Primeiro eu perguntei, o espírito é mortal ou imortal? Imortal. O homem é mortal ou imortal? É isso que eu falei, nós temos que sair da nossa cabeça e ir para a cabeça de Deus agora, tá? O homem, ele é imortal. Oscar, você está doido, tô maluco, eu já fui em quantos enterros? Cadê meus parentes para trás? Morreu tudo. Quem deitou para dormir ontem aqui, não virou a noite acordado? Todo mundo, né? Acho todo mundo. Aí, você deitou ontem, dormiu, hoje você abriu os olhinhos e veio para a igreja. Você lembra o que aconteceu enquanto estava com os olhinhos fechados? Não. Está dormindo. Aí você acordou. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com os mortos? O corpo morto dele ressuscita. Corpo. O espírito dele vai estar com Deus, volta, porque o homem sem espírito, ele é um zumbi, não existe. Homem sem corpo, ele é um fantasma, não existe. Homem, para ser homem, tem que estar junto, corpo com espírito. Jesus volta, o corpo ressuscita, o espírito retorna e o homem volta a ser, e ele vai morrer de novo quando? Nunca mais. Então, preste atenção. Você é imortal, não suicida. Estou falando sério, que às vezes a gente não sabe, passa na cabeça de um depressivo aqui, que fala assim, vou me matar, bestagem, você vai ressuscitar e Deus vai falar, e aí, o que você fez? Você vai voltar, você é imortal. Os mais velhos aqui viram aquele filme, Highlander, né? O homem que não morre. Pois é, você é um Highlander. Diferente do Walking Dead, que o zumbi vai pegando todo mundo que está vivo, encosta nele, ele vira zumbi, um morto-vivo.
A Terra é o contrário. A Terra é um Walking Dead, onde todo mundo é zumbi, porque todo mundo é morto. E aí, quando o Espírito Santo toca, você vive. Então, é o contrário, os mortos vão vivendo. Então, entender isso aqui é muito importante isso, tá? Anjo é só espírito imortal, cachorro é corpo mortal, o homem é corpo com espírito imortal. Segundo conceito que é muito importante a gente quebrar aqui da nossa cabeça. Se eu falei que o homem é mortal e Deus disse para Adão, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, quer dizer que Deus está doido ou o Oscar está doido, alguém está mentindo nessa conversa. Se Deus falou que morre, como é que o Oscar falou que não morre? É porque o conceito de morte na minha e na sua cabeça está errado. Se o homem é imortal, quando Deus diz que ele vai morrer se ele pecar, o que significa? Pergunto, alguém aqui já teve uma decepção com a outra pessoa a tal ponto que você fala assim, nossa, a pessoa acabou, morreu para mim, não quero ver nunca mais. Já aconteceu com alguém? Comigo já aconteceu. Essa pessoa morreu? Não. Morte para Deus é exatamente isso. Adão, não coma daquela fruta, porque se você comer, você vai morrer para mim, eu não vou querer te ver nunca mais. Tanto é que Adão não morreu. Ele pecou e Deus expulsou ele da sua presença, ele teve filhos com a Eva, Sete, Caim, Abel e uma renca de outros filhos, que a Bíblia não relata. Então, o conceito de morte não é falecimento do corpo, o conceito de morte é separação de Deus. Para nosso entendimento, eu vou usar esse botãozinho dourado aqui como sendo Deus. Então, se eu estou no Éden, junto com Deus, eu estou vivo, porque para Deus, estar vivo é estar com Ele. Mas se eu sou expulso do Éden e estou separado de Deus, eu estou morto para Deus. Morte não é falecimento do corpo, porque o homem ele é imortal. Ele vai falecer o corpo e vai ressuscitar, e ele é imortal pela eternidade. Preste atenção, não faça coisa errada. Você vai voltar. Entenderam o conceito de morte? Terceiro conceito que a gente tem que explicar aqui, antes de começar a contar a historinha. Pecado. Se eu matar, eu pequei? Responde sim ou não. Sim. Aqui é assim. Eu tenho netinho autista, aí às vezes eu mando ele fazer uma coisa, eu pergunto, em vez dele responder, faz, o que é? É sim ou não? Sim ou não? Aí ele responde, não, sim. Tá bom, eu vou fazer isso com vocês, hein? Vocês respondam. Matar é pecado? Sim. Roubar é pecado? Sim. Adulterar é pecado? Sim. Não é pecado. Oscar, pelo amor de Deus, você é presbítero, como é que você vai lá na frente, está gravando, passando para o mundo inteiro, você é doido. Não é pecado. Então, o que é pecado, Oscar? Quando Deus virou para Adão e para Eva, para Adão, né? Porque Eva nem estava lá ainda. Falou, Adão, tem uma árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Dela não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente Adão comeu, ele pecou. Qual foi o pecado de Adão? Oi? Cada um fala uma coisa. Pecado não é a coisa que você faz. Pecado é desobediência. Não importa o que você faz. Isso é muito importante, porque você sabia, mas não sabia disso. Não é a coisa. Não é o matar que é pecado, não é o roubar que é pecado, não é o adulterar que é pecado, é desobedecer a Deus. Deus falou, não coma, Adão, e ele falou assim, eu vou desobedecer e vou comer, e comeu. O pecado dele foi a desobediência. Se vocês pensarem, de Adão até chegar Moisés, no monte lá, que ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos, tinha os 10 mandamentos? Então não estava escrito, não matarás, não roubarás, não. O cara podia matar, roubar, adulterar, mentir. Está pecando? Não.
Você pegar lá Romanos capítulo 5, ele fala que de Adão até Moisés, as pessoas não eram julgadas pela lei, mas eram condenadas pelo pecado de Adão. Eles não pecavam porque matavam, roubavam, adulteravam, eles pecavam porque Adão pecou e eles faziam coisas que desagradavam a Deus. Então, a vontade de Deus é lei. Quem conhece Saul aqui, já ouviu falar? Primeiro rei de Israel. Deus mandou Samuel ir lá conversar com Saul, falou: Saul, junta o exército, invade a faixa de Gaza, que é onde era a Filístia, os filisteus estavam ali, falou: invade lá, mata tudo, tudo significa tudo, não traz nada. Saul foi lá, Deus estava com ele, venceu a guerra, matou os homens, matou os meninos, matou os velhos, trouxe o boi, trouxe os cabritos, trouxe as mulheres. Aí Samuel foi no arraial de Saul e falou: que balido é esse de animal que eu estou ouvindo aí? Ele falou: não, eu trouxe para sacrificar para o Senhor. Ele falou: mas Deus não mandou você matar tudo? A partir de hoje você foi rejeitado e o teu reino foi passado de você para um que é melhor do que você. Foi ali que Deus decidiu passar o reino de Israel para Davi. Qual foi o pecado de Saul? Não matar. Não matar. Pensa bem, se Deus falar com você assim, mata, você tem que matar. Aí vocês agora começam a entender por que o muçulmano se explode, por que ele mata, porque está obedecendo o Deus dele, o Alá. Ele é mais fiel do que nós. Se Deus falar mata, você mata, porque desobediência é pecado. O pecado está na desobediência e não na coisa. Por isso, lá na frente, ele mandou os 10 mandamentos, Moisés. Quarto e último conceito que eu preciso quebrar antes de começar a historinha, porque meu tempo está correndo. Eu preciso da água. Gente, se alguém quiser me interromper e fazer uma pergunta, espera o final. Brincadeira, pode me interromper. Quarto conceito, livre-arbítrio. Coisa boa, né? Todo mundo aqui tem livre-arbítrio, não tem? A senhora tem? Sim? A senhora tem? Tem não? Ela tem, só não tem? Ih, você tem? Tem? E aí, pastor, compliquei agora, hein, pastor? Agora se vira e explica. Agora é comigo. Vamos entender o que é livre-arbítrio. A gente escuta muito isso aí, principalmente os famosinhos, falando de livre-arbítrio aí. Eles falam não da forma teológica. Fala assim: eu escolho, eu decido e eu tenho o poder de decidir. Meus irmãos, livre-arbítrio é capacidade que Deus deu ao homem de escolher obedecer ou escolher desobedecer a Deus. Entendeu? O livre-arbítrio é isso: eu escolho obedecer a Deus ou eu escolho desobedecer a Deus. Isso é livre-arbítrio. Deus deu isso a Adão e Eva. Por enquanto, vocês vão ficar só com essa informação. Durante a história, vocês vão entender por que eu precisei falar disso para vocês. Agora nós vamos começar a contar a historinha aqui. Até que enfim, hein? Demorou. Vamos ver aqui. Como eu falei, Deus no princípio criou todas as coisas, criou o céu, as estrelas, os buracos negros, os cometas e por aí afora tudo, e criou na terra um ambiente que ele chamou de Éden. E Deus estava no Éden. E Deus criou Adão e colocou no Éden. Vocês estão conseguindo ver daí? Se alguém tiver dificuldade de ver, chega um pouquinho para frente, não tem problema transitar agora não. Deus colocou Adão no Éden e falou assim: poxa, o Adão está muito tranquilo, de boaça, vamos dar um calorzinho no Adão? Vamos dar um trabalho para ele? Aí criou a Eva, abençoar a vida do Adão.
É abençoar, minha irmã ficou brava ali, fica brava não, é abençoar. O Adão era só o rascunho, vocês são original, vocês são bem melhor que nós. Aí Deus criou Adão e Eva, colocou lá no Éden. Quem estava no Éden com Adão e Eva? Eles estavam perto de Deus? Sim? Então eles estavam vivos. Aí Deus chamou Adão e falou: Adão, está vendo esse jardim que eu plantei, que coisa maravilhosa? Adão ficou: oh, que lindo. Ele falou: pois é, para você cuidar, cultivar, comer disso aí e viver aqui, ó, aqui, pertinho de mim, na minha presença. Mas aí nesse caminho apareceu a serpente e chamou a Eva, falou: Eva, é verdade que vocês podem comer de todas as árvores do jardim? Aí ela falou: não, a gente não pode comer de todas as árvores. A gente pode comer de todas, menos daquela que dá o conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse que no dia em que dela a gente comesse, certamente a gente morreria. Mas eu não falei para vocês que o homem é imortal? O diabo sabia disso. Falou: Deus criou esse bicho aí com espírito. Ele é diferente do cachorro. Esse cara é imortal. Aí virou para ela e falou: não, você não vai morrer não. Deus não quer que vocês sejam igual a ele, conhecedores do bem e do mal, mas vocês não vão morrer não. Mas Deus não falou que morreria? Então pensa comigo. Deus falou: se comer, morre. O diabo falou: se comer, não morre. Se Deus falou a verdade, o diabo mentiu. Se o diabo falou a verdade, Deus, Adão e Eva acreditaram em quem? No diabo ou em Deus? Logo eles falaram que Deus é mentiroso. Olha só, você virar para Deus e falar: você é mentiroso. Será que Deus ficou feliz? Não, eles escolheram, eles usaram o livre arbítrio para decidir desobedecer a Deus. Usaram o livre arbítrio para desobedecer a Deus. Aí nós já conversamos sobre o conceito de morte. O que é vida? Estar junto. E o que é morte? Estar. Aí eu pergunto: qual é o único lugar no mundo que Deus criou em que o homem vai ficar eternamente separado de Deus? No inferno. Então, Deus tinha que tirar Adão e Eva do Éden e mandar Adão e Eva. E quando eu falo Adão e Eva, lembra que eu falei que quando Deus criou os anjos, Ele criou 1 milhão de anjos e não faz filho, e é 1 milhão e fim? Quando Deus criou o homem, Ele colocou alguns atributos dele no homem. Um dos atributos que Deus colocou no homem é gerar vida. Então, se Deus pensou na cabeça dele: eu vou criar 1 milhão de homens, Ele não criou 1 milhão de homens, Ele criou uma mulher e um homem que se reproduziriam, gerariam vida. Imagem e semelhança de Deus, produzir vida. Então, quando Ele condenou Adão e Eva ao inferno, vocês entenderam que Deus condenou o Adão e Eva para o inferno? Que eles morreram para Deus? Quando Ele condenou Adão e Eva para o inferno, Ele não condenou Adão e Eva, Ele condenou o ser humano. Então, em Adão e Eva, toda a humanidade está condenada ao inferno. Entenderam isso aqui? Nós estamos separados de Deus desde Adão e Eva. Ele falou: vocês morreram para mim, não quero mais ver vocês. Saia da minha presença. Mas Deus, para mostrar os seus atributos, misericórdia, amor, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria e por aí afora, e outros que não estão relacionados, falou: vou fazer o seguinte com vocês, Adão e Eva, fazer um negocinho com vocês. Eu não vou mandar vocês direto para o inferno, não. Vou pôr vocês num outro lugar chamado terra. Tirar vocês aqui do Éden, vocês vão para lá, para o lado de lá.
Vocês não vão voltar para o Éden, que eu estou aqui. Vocês vão ficar na terra, mas tem um porém. Na terra, vocês vão conhecer uma coisa que vocês não conheciam aqui no Éden. Na terra, vocês vão conhecer a inveja, a malícia, a ganância, a soberba, a preguiça, a corrupção, a depressão, a tristeza, a solidão. Vocês vão conhecer doenças que vocês não adoeciam, que vocês vão adoecer. Vocês vão sentir dores no corpo. Vocês vão envelhecer, o cabelo vai ficar branco. Vocês vão experimentar uma coisa que vocês não foram feitos para viver, que é a morte. O corpo de vocês vai morrer. Vocês vão experimentar. Se vocês parar para pensar, todas as nossas experiências têm uma sensaçãozinha, um gostinho de morte, porque tudo termina, nada continua nosso. A gente come um prato de comida gostoso, que delícia, acabou. Você vai numa festa, que legal, acabou. Você encontra, vai visitar a vovó, ai que delícia estar com a vovó, ai que saudade da vovó. A vovó ficou, a criança sai chorando no colo da mãe. É sempre aquela sensação de perda. Deus colocou isso para a gente experimentar a perda, porque nós perdemos Deus. E Ele falou, você vai conhecer também a guerra, a violência, a injustiça, a corrupção. Você vai conhecer a rato, barata, mosquito da dengue, Covid, é tudo de ruim. Vocês vão conhecer essas coisas. Mas tem mais. Lá no Éden, vocês preferiram me desobedecer e obedecer a Satanás. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou tirar de vocês o desejo de me obedecer. Lembra do livre-arbítrio? Capacidade de escolher fazer a vontade de Deus ou não fazer. Eu vou tirar de vocês a capacidade de fazer a minha vontade. A partir de agora, vocês vão desejar somente fazer aquilo que satisfaz os desejos da sua carne. Comida, dinheiro, poder, sexo e coisas do jeito, vaidade, beleza, glutonaria, tudo que satisfaz a sua carne, que a palavra de Deus chama as concupiscências da carne, isso é o que vai governar o seu desejo. Você não vai mais desejar a mim, eu tirei de você o livre-arbítrio. A partir de agora, o que te faz escravo do pecado é a ausência do livre-arbítrio, porque agora você não tem mais escolha de me obedecer. A partir de agora, você é escravo do pecado. E tem mais. Ainda não acabou não, eu estou irado com você. Você preferiu obedecer a Satanás. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou entregar o governo da terra para Satanás. Por que será que Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo? Porque Jesus sabe que Deus entregou o governo da terra para ele. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele seguiu 40 dias no deserto para jejuar e orar. Quem apareceu lá para tentar Jesus? E o que ele falou para Jesus? Se prostrado me adorares, te darei todas as riquezas e a glória deste mundo. Que ousadia, que atrevimento. Como é que um demônio vira para o Filho de Deus e fala que dará a ele dinheiro, glória, poder, majestade? É porque ele olhou ali e viu um homem. E ele sabia que ele tinha o governo da terra, porque Deus confiou a ele o governo da terra. Ele tinha autoridade para falar aquilo, por isso que ele falou. O próprio Paulo nos fala em Efésios capítulo 6, quando nos recomenda a armadura de Deus, ele fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores deste mundo tenebroso, porque este nosso mundo não é lugar de passeio. Presta atenção, você está equivocado. A terra não é lugar de passeio, é lugar de castigo.
Quem vai ao médico aqui, chega lá para o secretário e fala, eu tenho uma consulta marcada com o doutor fulano. Aí você assenta ali na salinha e fica esperando, até que ele fala, fulano de tal, pode entrar. Você está na antessala do inferno aqui na terra, porque o destino do homem é o inferno. Ele já está condenado. Se você pegar João 3,18, ele fala, todos quantos creram não serão julgados, mas os que não creram já estão julgados, já nasce julgado, já nasce condenado. Aí você olha para fora e fala, que céu azul maravilhoso, que árvore linda, tem um monte de árvore de fruta, que coisa maravilhosa, obra perfeita de Deus. Para que serve isso? Para mostrar para vocês a perfeição de Deus, a glória de Deus. Em oposição a isso, quando você vai na rua e vê uma pessoa mexendo lá num balde de lixo para pegar comida, quando você vê alguém assaltando o outro, favelado, traficando droga, você fala, que miséria de mundo é esse? É o pecado, meu irmão. Deus fez isso de propósito, para que você tenha contraste entre a glória e a santidade com a miséria do pecado, para você entender quem é você e onde você está. Você não está a passeio aqui na terra, você está na antessala do inferno, aguardando o dia de chamar sua senha. Entenderam isso? É muito sério. Eu não vim aqui trazer boa notícia para vocês, eu vim aqui falar a verdade, só organizar os pensamentos de tudo que você já sabe, não falei nada novo aqui. Mas ele falou, mas tem um detalhe, eu estou fazendo isso porque eu sou misericordioso, eu vou mostrar para vocês que eu sou amor. Se você que está na terra, esperando o dia, porque quantos anos vive o homem? 60, 80, 100, ele vai morrer, e quando ele morrer, o que vai acontecer? O espírito dele, acabou. Ele falou, se você, dentro desses 80 anos que eu te der de vida, 100 anos de vida, ouvir essa conversa, essa historinha que o presbítero está te contando, se você entender, está me ouvindo? Se você me entender que você já está condenado ao inferno, que você é pecador, aí alguém fala assim, não, mas eu não sou Adão, se tivesse no lugar do Adão, eu não pecaria igual a ele, né? A gente estaria todo mundo no Éden. Mentira. E Deus quer mostrar para você que você é tão ruim ou pior do que Adão, que ele mandou 10 mandamentos em Moisés, 10, só 10. Aí eu pergunto aqui, quem aqui nunca mentiu? Nunca roubou uma balinha lá na loja americana? Quem aqui nunca olhou uma mulher bonita e teve um pensamento errado, ou um homem bonito e teve um pensamento errado? Diz o pastor Hernandes que a gente tem, se a pessoa for muito santa, ela vai ter uns 3 pensamentos pecaminosos durante o dia. 3. Em um mês ela vai ter 90. Em um ano ela vai ter 1080. Em 80 anos de vida, se eu colocar, arredondar para 1000, ela vai ter 80 mil pecados. Quantos pecados Adão cometeu para ir para o inferno? 1. Será que você é melhor ou pior do que Adão? Ele falou, mas se você entender que você é pecador, se você entender que você já está condenado ao inferno, você está aí na antessala do inferno na terra, esperando o dia de ir para lá. Se você se arrepender, me pedir perdão, e falar, Senhor, eu quis ser servo de Satanás lá no inferno, obedecendo a ele, eu rejeito Satanás, eu quero ser teu servo, eu quero te obedecer a partir daqui. Se você se arrepender, pedir perdão, entregar sua vida para Jesus ser seu Senhor, então eu vou te perdoar. Você não pode voltar aqui para o Éden, porque você é imperfeito, você ainda é um pecador, então você fica aqui, eu vou lá, na pessoa do Espírito Santo, e vou morar dentro de você.
Você deixa de estar separado de mim e passa a estar junto comigo, porque eu, na pessoa do Espírito Santo, vou estar dentro de você. Aí nós dois vamos estar juntinhos. Best Friend Forever, BFF, não é assim que fala? Amigos para sempre. Não é? É, isso aí. Então, gente, está todo mundo na terra, está morto. Aquele que se arrepende, pede perdão, confessa seu pecado, entrega sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar nele, ele deixa de estar separado de Deus, passa a estar vivo. E o tempo vai passando, e nasce gente, e morre gente. Aí nasceu. Vamos ver aqui. A senhora nasceu em que cidade? Governador? Mineiro é gente boa. Deve ter passaporte de lá, né? Para entrar em Minas Gerais tem que ter passaporte, hein, gente? Tem que fazer uma prova lá. Se gosta de queijo, café, se fala uai, senão não entra não. Trembão. Ela nasceu em Governador Valadares. Valadares fica em Minas Gerais? Brasil, terra. Não é o Éden? Não é lá no Éden, não? Ei, lascou. Ela nasceu na terra. Ela nasceu aqui, ela não nasceu aqui. Logo, se ela nasceu aqui, ela nasceu separada. O que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Nascer. Aí alguém fala assim, Oscar, será que um nenenzinho vai para o céu ou vai para o inferno? Para o inferno. Caramba, Oscar, aí o cara que morreu ali no ventre, natimorto, morreu nenenzinho, como é que fica o destino dele? Deus usa a sua graça e Ele tem os seus eleitos. Eu não tenho a competência, a capacidade, e se alguém definir diferente, está errado, para dizer se Deus elegeu ou não elegeu aquela pessoa para ir para o céu ou para o inferno. Eu estou falando do homem natural, nasceu, já está condenado ao inferno pelo pecado de Adão, porque nasceu separado de Deus. Mas para isso Deus providenciou os meios de graça para que ele receba a pregação da palavra. Deus se dá a conhecer ao homem de 3 formas. Pela criação da natureza, quando eu olho e falo, gente, quem criou esse troço? Tem que ser grande, tem que ser poderoso, eu tenho que respeitar essa pessoa. O silvícola, o índio, o negro lá na África, o chinês que nunca viu falar de Deus, ele sabe que existe Deus. Se ele temer a Deus, Deus o eleger, ele será salvo. Caso contrário, sem a salvação em Cristo, não tem chance. Então, meus irmãos, nasceu na terra, você já sabe, está condenado. Mas aí o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos já foi. Vamos pensar na cruz de Cristo. Eu só falei a primeira, desculpa, eu tenho TDA, tá, gente? Não liga não, acontece. A segunda forma que Deus se revela aos homens é através da revelação na palavra. É o registro da Bíblia. E a terceira forma que Deus se dá a conhecer aos homens é pessoalmente em Jesus Cristo. E acabou. Se alguém escrever alguma coisa mais, o livro de Allan Kardec, as revelações de Ellen White, Joseph Smith, Maomé, tudo isso é revelação fora da Bíblia, vocês, não, tá? Ignore. A Bíblia é suficiente e necessária para a salvação. Então é natureza, palavra e Jesus. Mas o tempo vai passar, e aí nós vamos pensar nos 2 ladrões que estavam lá de Jesus na cruz. O ladrão da esquerda virou para Jesus e falou assim, ô Jesus, você não é Deus? Desta cruz, salva você mesmo, salva a gente também. Aí o ladrão da direita virou para ele e falou o quê? Sem noção, não está vendo que nós estamos aqui porque nós cometemos um crime, merecemos o castigo que estamos recebendo? Mas ele é inocente, ele é justo. Aí virou para Jesus e falou, Senhor, quando voltares no teu reino, lembra-te de mim,
Qual foi a resposta de Jesus para ele? Semana que vem? Mês que vem? Ah, sim. O ladrão da cruz da direita morreu, o corpo dele morreu. O que a gente faz com o corpo de morto? Enterra. Corpo é pó, volta ao pó. E o espírito dele, do ladrão da direita? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Você entendeu? Você morreu hoje, fim do jogo, 45 minutos, não adianta chutar a bola no gol, não vale. É hoje. O corpo morre, a gente enterra. O ladrão da esquerda, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele e esse aqui, morreu o corpo, enterra. E o espírito dele, hoje mesmo estarás no inferno. Lembra que eu falei que a morte física nossa é como se fosse uma noite de sono, até Jesus voltar? Só que vai ser uma noite com sonhos. Eu vou estar no céu, desfrutando de sonhos maravilhosos na presença de Deus, ou a pessoa vai estar no inferno, já deliciando-se dos sofrimentos infernais da sua alma. E o tempo continua passando e continua nascendo gente, morrendo gente, até que vai chegar um dia, em que Jesus volta. Até que vai chegar um dia que Jesus vai voltar. Quando ele voltar, o que vai acontecer com os mortos? Aí ressuscitou o ladrão da esquerda. O corpo dele está vivo, mas ele é um zumbi. Existe homem zumbi? Então o espírito dele volta do inferno. O espírito dele volta, corpo e alma, e se apresenta para Jesus. O ladrão da direita ressuscitou o corpo. O espírito dele que está com Deus no céu volta. Ele volta a ser homem, com corpo e alma, e quem está com ele? Espírito Santo. Se apresenta para Jesus. E quem está na terra? Todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o... Todo mundo se apresenta para o dia do juízo. Aí vem aquela conversinha, né? Aí Deus, Jesus, vai virar para esses três aqui e falar: lá no Éden, você usou seu livre-arbítrio e me desobedeceu. Mais do que isso, você me ofendeu, você me chamou de mentiroso. João falou: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo. Só repetiu o que Adão fez lá embaixo. Quando eu vim para cá, eu vim no avião com um rapaz que está fazendo faculdade em Campinas. Claramente ele tinha opção sexual do homossexualismo, e ele veio me falando que ele estava procurando, a família toda católica, ele estava procurando uma nova religião para ele estava pensando em algo na matriz africana, porque essa aceitaria o jeito dele. As pessoas fazem isso, escolhem a religião conforme o meu interesse. É o contrário, eu tenho que ver o interesse de Deus. Deus vai virar para essas pessoas aqui e falar assim: você me desobedeceu, você me ofendeu me chamando de mentiroso, você rebelou-se contra o meu governo sobre a sua vida e entregou sua vida para ser governada por Satanás. Mesmo assim, eu demonstrei misericórdia por você e não te mandei direto para o inferno. Eu te dei uma oportunidade na terra de 80, 90, 100, 120 anos, para que você ouvisse o Evangelho. Eu mandei um pregador para você pessoalmente, familiares, amigos, folhetos, mensagens no WhatsApp,
culto na internet, culto na igreja, pregação na praça, gente te bombardeando o tempo todo com a minha palavra, e você não ouviu. Mesmo assim, eu ainda fui lá pessoalmente, me humilhei da minha glória, me fiz homem, fui escarnecido, cuspido, agredido, morto, por tua causa. Eu te dei o ar que você respira, a água que você bebe, a saúde que você tem, a inteligência que você tem, o trabalho que você tem, a família que você tem, os recursos que você tem, eu te dei tudo. E você virou para mim e falou o quê? Não quero. Não quero. O que eu vou fazer com vocês? Acabou. Não tem mais o que fazer. Pode juntar as malinhas de vocês. Apocalipse 20, lago de fogo. Lembra que eu falei que o homem é imortal? É com corpo e alma, tá, meu irmão? Do jeitinho que você está aí. Não é seu espírito lá que vai, não. É você com corpo e alma, se não receber Jesus. Aí alguém falou, Oscar, qual a diferença desse inferno aqui para o lago de fogo? Esse aqui foi criado para os demônios, espíritos. Então, quando você morre, seu espírito vai lá habitar aquele lugar. Mas se você ler lá em Apocalipse 20, você vai ver que no final, Deus vai lançar no lago de fogo o inferno, a morte, o anticristo, a besta, o falso profeta e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Lago de fogo. E ele vai virar para esse ladrão da direita, falar, muito bem, você entendeu que você, ser humano, me ofendeu lá no Éden, que você me desobedeceu, que você se rebelou contra mim, mas você se arrependeu, me pediu perdão, se humilhou, entregou sua vida para que Jesus fosse teu Senhor. Vinde bendito para o reino eterno que meu Pai preparou para você. Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. 2 Pedro, capítulo 3, fala o seguinte, que tudo isso que nós estamos vendo está entesourado para o fogo. E alguns falam que Deus está demorando, e a palavra diz que Deus não retarda as suas promessas, mas pela sua misericórdia, Ele é longânimo, para que todos possam ouvir a sua mensagem, se arrepender e se voltar para Ele. É por isso que está demorando. Não é porque Deus é tardio, é porque está te dando chance. Já está na prorrogação, hein? 48 minutos. Ele está prorrogando, para que você tenha essa oportunidade. Muito bem, mas Deus está lá no céu, e nós ainda estamos aqui. Essa fase aqui ainda não chegou para nós. Para alguns já chegou a morte. Até aqui nós entendemos a teoria, ok. Mas como é, Oscar, que eu faço para tirar o Espírito Santo lá do céu e chegar em mim? Aí é que é o gatilho, que é o interruptor da lâmpada que acende a luz. Romanos capítulo 10, versículo 9. Abrem aí para mim e leiam em voz alta. Pastor, 10 minutos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos ler? Pode ler, pastor, puxa aí. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O problema do crente ou da pessoa que não tem a Cristo está todo aí nesse versículo. Problema, Oscar, né? A solução é a solução e problema. E eu digo que é problema para os crentes, tá? E é muito sério isso, meus irmãos.
O versículo, ele nos ensina como receber o Espírito Santo, sermos salvos e irmos para o céu. Mas parece que tem tipo uma pegadinha nesse versículo aí. Segunda metade do versículo diz o seguinte: em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então ele está falando de fé, ok? Quem crê, ok. Todo mundo aqui crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Ele entendeu a mensagem, eu já ia perguntar. Todo mundo sabe que Jesus Cristo é Deus vivo e encarnado, sim? Sim. Todo mundo crê que Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, vai voltar para julgar vivos e mortos, sim? Na hora de fazer a pública a profissão de fé, tiveram que falar isso, né, pastor? Todo mundo crê nisso. Agora abram para mim a carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Pastor, puxa aí, por favor. Vocês entenderam? Que você crê em Jesus Cristo e nada é a mesma coisa? Que você crê em Jesus Cristo e os demônios creem, é igualzinho, nós estamos no mesmo pé de igualdade dos demônios. Eles creem e vão para o inferno. Oscar, então não entendi. Efésios 2,8 diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sem fé você não vai para o céu, mas só com a fé você vai para o céu? Não. Tiago também fala sobre isso: mostra a tua fé, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Abraão creu porque obedeceu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, Oscar, o que eu tenho que fazer? Esclarece. O problema não está na segunda metade, em que você crê em Jesus Cristo. O problema está na primeira metade, e aqui eu falo que é o problema da igreja, e eu quero que você sinceramente faça uma autocrítica enquanto eu for explicar. Vamos ler a primeira metade do versículo 9 de Romanos 10. Pode ler, pastor, em voz alta. Obrigado. O problema está todo aí, tá, meus irmãos? O problema está na palavra Senhor. Quando a minha mãe era viva, eu virava para ela de manhã cedo, falei: benção, mãe, a senhora está boa? Você também chama sua mãe de senhora? Que vergonha, deveria. Menino bonito desse, mais respeito com os velhos. O que significa a palavra Senhor? O entendimento do significado dessa palavra vai te levar para o céu ou para o inferno. E muito crente não entende essa palavra, pastor, e está achando que está de boa aqui dentro do banco da igreja, e não está, meus irmãos. Lembra aquela passagem de Mateus que Jesus falou: muitos dirão, Senhor, Senhor. Preste atenção na sua vida. Esta camisa é minha. Quando eu quero vestir, eu comprei essa camisa, comprei baratinha até, mas muito boa, eu gosto dela. Quando eu quero vestir essa camisa, eu visto. Se eu não quero, eu não visto. Se eu quiser, eu ponho fogo nela, eu dou de presente, eu limpo o chão com ela, eu faço o que eu quiser com ela, porque ela é minha. Quando eu quero vestir essa camisa, eu abro a porta do armário, enfio a mão lá, tiro ela e visto. Ela não me pergunta: ô, o que você está querendo me pegar? Eu não quero ser vestida. Ela fala isso comigo? Ela não tem vida, ela não tem voz, ela não escolhe. Quem escolhe sou eu. Ela me serve. Eu escolho e ela me serve. Eu sou o Senhor
e ela é minha serva, ela não tem vontade própria. A vontade da minha camisa é fazer a minha vontade. O problema, pastor, é que muito crente crê em Jesus Cristo, mas não é servo de Jesus Cristo. Não entregou a sua vida para que Ele seja Senhor da sua vida, entregou a sua vida só para que Ele seja Salvador. Não vai entrar no céu. Não se iluda, não se engane. Faça uma autocrítica, como tem sido a minha vida. É muito sério isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Eu vi uma pregação há pouco tempo, uma exposição, né, que o pastor Nicodemos não sabe pregar, ele sabe dar aula de escola dominical, estudo, ele é ótimo. Já o pastor Hernandes não sabe dar aula, só sabe pregar. Vai dar a escola bíblica e prega. O pastor Nicodemos vai pregar e dá uma lição, dá um estudo. É uma bênção os dois, eu amo os dois. Mas o pastor Nicodemos falou que fez um doutorado na África do Sul e, em certa ocasião, pegaram ele para fazer um passeio turístico pelo continente, enfiaram ele num carro daquelas Jeep que eles andam por lá e viajaram 5.000 quilômetros. É chão, hein? É chão. Nós estamos aqui no Espírito Santo, dá para ir lá em Fortaleza e voltar 2 vezes quase. E aí perguntaram para ele, como é que foi a viagem, pastor? Muito problema na estrada? Ele falou, não, furou o pneu uma vez. Aí ele falou, gente, a vida do crente tem que ser assim, uma viagem de 5.000 quilômetros, você fura o pneu uma vez. Mas se você fura o pneu a cada 50 metros, para, senta e pensa, o que está errado com a minha vida? Será que Jesus é meu Senhor mesmo? Sabe o que é ser Senhor? É você parar com, eu acho. Para com isso. Meninas, o que eu vou falar, vocês não vão gostar. Mas com todo o amor que eu tenho a você, eu não me importo. Eu me importo com a vontade do meu Deus. Não se deixe influenciar pelo feminismo. Não procede de Deus. Mas eu acho. Não ache. Leia a Bíblia, veja o que Deus acha. Homens, sejam homens. A nossa sociedade está contaminada pelo politicamente correto, e os homens não estão sendo homens, especialmente dentro de casa, assumindo a sua função de líder do lar, de pastor da sua família. Você não está sendo camisa de Deus. Você creu, você pegou a segunda metade do versículo de Paulo e crê que Jesus Cristo, Deus o ressuscitou dentre os mortos, mas você não confessa Jesus como seu Senhor. Se você quer ir para o céu, arrependa-se, peça perdão a Deus, entrega, morra para você, entrega a sua vida para Jesus. É por isso, se vocês pegarem os evangelhos, vocês vão ver que Jesus não usa a palavra morrer para falecimento do corpo. Quando ele usa a palavra morrer, é porque o cara vai para o inferno, ele morreu, foi para o inferno. Fora isso, ele fala, dorme, é sono. Nós precisamos entender isso. Então, o que eu fiz aqui para vocês é expor a lógica, toda a sequência da história do homem, desde a criação até o final. Nós estamos aqui. Você precisa explicar isso para o não crente. Lembra do versículo que nós lemos lá em Marcos 16? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Vai pregar para crente? Não, crente não é criatura. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz, todo aquele que creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Nós não somos mais criaturas, nós somos filhos. Criatura é quem não crê. Isso que eu falei para vocês, vocês precisam explicar isso para as criaturas, que elas já estão condenadas ao inferno. Ela precisa entender isso. Se ela entender, se o Espírito Santo tocar nela, Efésios 2:8, ela vai acreditar em você e vai entregar a vida dela para Cristo.
E se ela não entregar, Oscar, eu vou ficar triste. Não te compete ficar nem triste nem alegre. Te compete obedecer a Deus e pregar o Evangelho. A obra da salvação é da economia de Deus, da competência do Espírito Santo. O convencimento é com Ele. Eu falei aqui para ele, virei para ele várias vezes, não compete a mim decidir por ele. O Espírito Santo vai agir na vida dele. Se for o caso, ele vai entender a mensagem e vai entregar a vida dele para Cristo. Se não for, ele vai seguir a vida dele, conforme a escolha dele. E assim tem que ser com todos nós. Claro que eu fico triste quando alguém não crê, não recebe. Quem gosta dessa caixa aqui? Hein? Hein? Vem cá. Oi? Você gosta disso? Eu vou te dar aqui. Boa, né? Boa aí, tá? Toma. É sua. Vem cá, vem cá, vem cá. É triste, né? O que eu quero mostrar para vocês com isso, como é que você chama? Lucas, nome bonito. Parece que Lucas. O que eu quero mostrar para vocês com isso aqui, eu gosto de chocolate, a maioria aqui gosta. Alguns podem não gostar, raridade. Mas o crente é igual essa caixa aqui de chocolate. Quando eu olho para essa caixa, o que vem na minha mente? Ali tem coisa boa. Eu desejo aquilo que está ali. E aí, um ímpio chega perto do crente e vai abrir a caixa para pegar a coisa boa, encontra ela vazia. Qual é a sensação? Frustração. Frustração. Aí eu cheguei em casa sem as maçãs. Fica aí, Lucas. Qual é a sensação de Deus quando eu cheguei em casa sem as maçãs? Decepção comigo. Será que Deus ficou feliz comigo? Ele me fez uma caixa bonita, me deu as maçãs para eu levar, no entanto eu cheguei vazio. Para que serve um crente que não tem conteúdo e que não leva a palavra para o mundo? Lucas, vamos me ajuda a catar esse trem aqui? Catar trem, né? Se fosse, aqui é estranho, mas lá é normal. Lá em Minas a gente cata trem, a gente come trem, a gente vive um trem danado. Tem mais 3 caixas aqui, dá para todo mundo, tá? O Lucas vai distribuir para vocês. Obrigado, pode ir, Lucas. Gente, eu quero agradecer a vocês e dizer o seguinte. Essa apresentação aqui, você pode fazer igual eu fiz, usando os botõezinhos. Isso aqui você compra na Casa China, ali na Castorina, numa papelaria qualquer. Esse formatinho aqui, eu vou mandar um arquivo para o WhatsApp do pastor, quem quiser imprime isso e pode usar, que ajuda didaticamente a expor a palavra. Aí vocês compram o botãozinho e fazem. Tem um vídeo que eu gravei no YouTube com essa apresentação, que aí de repente você fala assim, como é que é mesmo? Aí você assiste lá, pega a lógica de novo e desenvolve. Sejam fiéis ao Senhor, cuidem de suas vidas, lembrem-se que vocês são camisa de Cristo. Eu devolvo a palavra ao pastor.